Olá, meu caro, minha cara, que satisfação te encontrar por aqui mesmo, que bom. E ó, esse vídeo aqui é especialmente para você, que vai prestar a segunda fase do 32º exame da ordem, ou seja, o último exame da ordem da sua vida. Quer ver? Você vai ver, isso vai acontecer com toda certeza. Eu tô torcendo muito por você. Bom, a gente não tem muito tempo pela frente, né? Isso significa dizer que esse vídeo aqui eu vou direto ao ponto, destacando jurisprudência, acima de tudo, súmulas que eu tô apostando que serão cobradas nessa prova. Bora? Vamos ver então? Então eu vou indicar as súmulas, eu vou indicar os fundamentos das súmulas e vou explicar inclusive quais os bastidores, o que levou o STF ou o STJ a chegar a um determinado enunciado sumular. Vamos nessa? Para isso tem sim, tem um material muito carinhosamente preparado, mesmo com bastante cuidado, e tenho certeza que você vai aproveitar. Vamos nessa? Material, pode chegar aí, vamos para cima. Tá aqui então meu material e já vamos começar. A primeira súmula, que tem uma chance muito grande de ser cobrada, é a súmula vinculante de número 29. Pois é, publicada na sessão plenária no dia 3 de fevereiro do ano de 2010, trata-se dessa súmula aqui. É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Dispositivos que fundamentam e que você deve utilizar em conjunto, nós temos um da Constituição Federal e também um do Código Tributário Nacional. Anotou? Ótimo. Vamos entender então a pegada dessa súmula e como que ela pode ser trabalhada. Olha só, avançando mais um pouquinho, e eu quero lembrar que eu tô aqui com você, naturalmente, sem dúvida, tá? Tô aqui com você, às vezes eu vou aparecer por aqui, tá bom? Mas o mais importante é que você veja o que tá aqui no material. É o seguinte, olha, antes de mais nada, lembre-se dessa diferença entre os impostos e as taxas. Diferença essa que é muito marcante em relação a essas duas informações, a atuação estatal e o destino da sua arrecadação. Então, antes de mais nada, vamos começar com os impostos. Em relação aos impostos, conforme você consegue pelo menos iniciar lá do inciso 1 do artigo 145, eu pergunto, o fato gerador dos impostos, ele depende de alguma atuação do Estado ou não depende? Como assim? Na verdade eu estou perguntando se o fato gerador dos impostos está ou não ligado a uma obra pública ou a um serviço público. Naturalmente, a resposta para ambos os casos é não, um imposto não depende de uma contraprestação estatal. Lembra disso, né? E quanto ao destino da arrecadação? Em relação aos impostos, e naturalmente isso serve a todo e qualquer imposto, para onde vai o dinheiro dos impostos? Bom, se você for perguntar para a Constituição Federal, ela diz exatamente que a arrecadação dos impostos não pode ter destinação específica. Muito interessante isso, porque quando a gente fala que a arrecadação dos impostos não pode ter destinação específica, significa dizer que a arrecadação do IPVA, por exemplo, não pode ser, por lei, vinculada apenas à manutenção e conservação das rodovias. Não pode a arrecadação do IPTU, por lei, ser vinculada à construção de moradia popular. Isso não pode acontecer por determinação constitucional, tá bom? Agora, comparando as taxas, de acordo com o inciso 2 do artigo 145, como é o seu fato gerador? É um fato gerador que depende de obra pública ou de serviço público? Não de obra, mas sim de serviço, com toda certeza. E quanto ao destino da arrecadação? As taxas, o valor arrecadado a seu respeito, pode ter destinação específica, sim ou não? A resposta é positiva. Claro que pode. Ou seja, fazendo essa breve comparação aqui que eu mostrei para você, rememorando essas informações, podemos concluir que, quanto aos impostos, nós estamos falando de tributos não vinculados e cuja arrecadação não tem destinação específica. Diferentemente das taxas, cujos tributos são vinculados e a arrecadação pode ter destinação específica sem problema absolutamente nenhum. Aí você vai me dizer, mas
em relação à súmula? Pois é, em relação à súmula eu destaquei um dispositivo que traz essa afirmação. As taxas não podem ter base de cálculo próprias ou idênticas a de impostos. Então, imagine o seguinte, a taxa do lixo, você sabe que a taxa do lixo é um tributo que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um tributo constitucional. Mas isso significa dizer que essa taxa pode ser cobrada de qualquer maneira? Não. Vamos imaginar que a taxa do lixo ela vai ser cobrada sobre um determinado imóvel e aí vem a minha pergunta. Posso usar como base de cálculo qualquer informação? Por exemplo, o valor venal ou, por exemplo, a área do imóvel? O que você acha? Bom, se você for calcular a taxa do lixo, que embora ela seja constitucional, de acordo com o valor venal do imóvel, a resposta é tá errado, é inconstitucional, porque confronta com a disposição da Constituição dizendo que isso não pode acontecer. Agora, não há qualquer tipo de impedimento que essa mesma taxa seja, por exemplo, calculada de acordo com a área do imóvel. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, professor, mas a área do imóvel não é um elemento importantíssimo para se chegar no valor venal do imóvel? Pois é, mas a súmula disse o seguinte, que as taxas não podem ter base de cálculo idênticas aos dos impostos. Idêntico mesmo não, usar exatamente a informação que serve para o imposto, não, mas não tem problema nenhum se a sua base de cálculo for apenas parecida. Concorda comigo que a área do imóvel não é a mesma coisa que o valor venal do imóvel. A área do imóvel é sim um elemento importante para se chegar no valor venal, mas não corresponde à mesma base de cálculo do IPTU. E, portanto, se ela for cobrada de acordo com a área do imóvel, segundo o Supremo Tribunal Federal, não haverá qualquer tipo de inconveniente. Entendeu qual que é a pegada mesmo? Posso avançar? Vem comigo. Claro, tem mais. Próxima súmula vinculante para você ficar de olho é a súmula vinculante de número 28, tá aqui para você. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Ora, mas você vai dizer, e por quê? Por questões, eu diria, fundamentais. A Constituição Federal, ela traz um dispositivo falando exatamente desse livre acesso ao Poder Judiciário, como também a própria Constituição Federal vai mais adiante falando a respeito justamente do princípio do contraditório e da ampla defesa. E aí entra um dispositivo que é especialmente interessante para a gente, que é o artigo 38 da Lei 6.830 de 1980. Vamos entender? Vamos virar a página. Escuta, seguinte, eu tô aqui, hein? Não vai me escapar, não. Eu tô aqui falando com você, que o mais importante para mim é deixar escancarado no vídeo todas essas informações. Legal? Volta! Bora! Negócio é o seguinte, pense no roteiro de cobrança de um tributo. Bom, todo e qualquer tributo nasce com o faturador, surge a obrigação tributária, e então, através do crédito tributário, o tributo vai ser efetivamente exigido. Se o contribuinte não pagar, bem, aí esse crédito tributário será inscrito em dívida ativa e posteriormente proposta uma execução fiscal. Agora, veja que aqui eu quero destacar dois momentos super interessantes para a gente. Tá, esse momento antes do crédito e esse momento pós-crédito, porém antes da execução fiscal. Imagine que por alguma circunstância o contribuinte não queira pagar o tributo. Não quer pagar o tributo, o contribuinte está numa situação em onde o crédito tributário ainda não foi constituído, por exemplo, não aconteceu o lançamento, certo? Pretensão de não pagar, que tipo de ação vem na sua cabeça? Mandado de segurança? Perfeito. Esse mandado de segurança pode vir acompanhado de liminar? Claro que sim. Mas só o mandado de segurança aqui? Não. Eu poderia pensar também numa ação declaratória, porém acompanhada do pedido de tutela de urgência. Boa? Tá, e aqui, onde eu estou exatamente em cima?
Se o contribuinte, se o problema, ele ilustra uma situação onde o crédito tributário já foi constituído e está na iminência de ocorrer a execução fiscal, mas ela ainda não foi ajuizada. Bom, se a pretensão for de não pagar, mais uma vez, deve vir à sua mente a possibilidade do mandado de segurança com um pedido de liminar ou uma ação anulatória com pedido de tutela de urgência. Certo? Perfeito até aqui? Ótimo! Vamos mirar na ação anulatória. Virando a página, inclusive, ação anulatória, então, é uma ação que a gente deve pensar nela com muito mais cuidado a partir do momento que um crédito tributário foi constituído. E, acima de tudo, você sabe muito bem, se da constituição do crédito já tivesse passado mais de 120 dias, você vai ser obrigado a descartar o mandado de segurança repressivo e aí sim você se vê convicto da opção pela ação anulatória. Boa? Não é assim? Beleza. Volta. Tá bom. Então a ação anulatória, que aliás tem esse nome, esse é o nome em URIs, ação anulatória. E pode ter uma série de apelidos. Você pode chamar de ação anulatória de ato declarativo da dívida, de débito fiscal, ação anulatória de lançamento, ou até mesmo, há quem prefira, identificá-la como ação anulatória de crédito tributário. Importante, tá? O que o exame da ordem vai cobrar é o nome da ação, ação anulatória. Se você quiser deixar só ação anulatória, fechou, tá tudo bem. Perfeito. Ah, não, eu vou chamar ação anulatória de lançamento. Aí, de repente, chega no gabarito e eles falam que é ação anulatória de débito fiscal. Já era o quê? Tá tudo bem. Não esquenta. O nome em URIs da peça é ação anulatória. Beleza? Bem, tá ótimo. É o seguinte, e como que eu vou fundamentar essa ação anulatória? Pois é, na Lei 6.830 de 1980, que entrega esse dispositivo aqui. Mas esse dispositivo tem uma parte, vou te dizer, que sempre deu muito o que falar. Justamente quando ele versa sobre a ação anulatória do ato declarativo da dívida, informando que esta tem que ser precedido do depósito preparatório do valor do débito. Você vai dizer, mas professor, mas isso me parece um absurdo, porque se o contribuinte não tiver um depósito correspondente ao valor do débito que está sendo cobrado, como é que ele vai se defender? Então, eu concordo com você. Não briga comigo. Eu concordo com você. Aliás, não só eu concordo com você, como a nossa jurisprudência em peso concorda com essa sua opinião, com toda certeza. E não é de hoje, tá? Não é de hoje? Não. Tem uma súmula antiga, aliás, de um tribunal já extinto, que é o Tribunal Federal de Recursos, onde, através da súmula 247, ele já se posicionou. Só que, além dela, temos a súmula vinculante número 28. Então, confere aí a sua redação. Não constitui pressuposto da ação anulatória do débito fiscal o depósito de que cuida o artigo 38 e, atualmente, é a súmula pela qual você vai dar preferência, é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Boa? Tem erro isso? Não. Aí, talvez você me pergunte, bom, então, professor, se cair ação anulatória, nem pensar no depósito. Pera, mas eu não disse nem pensar no depósito. Eu só estou dizendo que o depósito não pode funcionar como um pressuposto da ação anulatória, para validar a ação anulatória. Ou seja, o depósito ele não pode ser obrigatório na ação anulatória, mas ele está ali presente. A opção pelo depósito ela é certa. É facultado ao contribuinte depositar, por exemplo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Certo ou não? É isso mesmo, trago aqui, deixando bem claro para você no material, tá bom? Então, o depósito, ele pode acompanhar a ação anulatória sem problema nenhum, especialmente quando o objetivo é apenas suspender a exigibilidade do crédito tributário. Fechou?
bora então, partiu. Próxima súmula chegando para você, é uma súmula que sempre deu o que falar também. Súmula de número 584 do STF. Nossa, mas é de 76, professor. Então, olha só, olha o que diz essa súmula, que há um imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deva ser apresentada a declaração. Já vi você torcendo o nariz aí. Natural, porque o que essa súmula está dizendo, pelo menos o que ela parece indicar, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a legislação vigente no ano da declaração, ou seja, vamos imaginar que esse ano aqui, no ano de 2021, seja o ano da minha declaração, e que a legislação deste ano, a título do imposto de renda, é aplicada sobre os rendimentos que eu oferi no ano base, ou seja, no ano de 2020. E aí? De novo você torceu o nariz, por quê? Porque para você isso viola o princípio da irretroatividade. Como é que você vai usar uma legislação de 2021 para alcançar fatos geradores praticados no ano de 2020, não é? Então, pois é. Mas calma, eu vou te explicar e como que você vai responder isso na prova, caso algo nesse sentido lhe seja questionado. Vem comigo? Tá bom. Fundamentos para isso aqui, utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ele se amparou exatamente no princípio da irretroatividade, e um outro dispositivo, que eu quero que você fique bem atento, é um dispositivo do Código Tributário Nacional, o artigo 105, tá bom? Bem, artigo 105, é esse mesmo. Legal? Tá. Bom, o imposto aqui é o imposto de renda. Tá? E é interessante o imposto de renda porque ele tem um fato gerador bastante particular. O imposto de renda. Venha, pode vir, venha, isso. Como assim? Bom, é possível, olha só, dividir os fatos geradores, classificar os fatos geradores dessa maneira aqui, instantâneo, periódico e continuado. Um fato gerador instantâneo é um fato gerador que é fácil de se perceber porque ele corresponde a um ato e se esgota nesse mesmo ato, que é o caso da circulação de mercadoria, da venda de um imóvel, da prestação de um serviço, de uma importação, de uma exportação. Pronto, é uma importação, fato gerador. Circulei mercadoria, fato gerador. Prestei serviço, fato gerador. Simples desse jeito. Agora, o fato gerador continuado é aquele fato gerador que perdura ao longo do tempo, exigindo que o legislador escolha uma data para o seu acontecimento. Veja que eu aponto aqui um imóvel porque ele vai representar um ótimo exemplo. Afinal de contas, a partir do momento que eu me torno proprietário de um imóvel localizado em zona urbana, eu, naturalmente, passo a ser identificado como contribuinte do IPTU. Não é? Excelente. Pois é. De modo que, pense aqui comigo, e no outro ano? E no ano que vem? Eu já sou proprietário desse imóvel. Peraí, a cada ano vai se renovar o fato de eu ser proprietário do imóvel? Não, eu preciso registrar todo ano o imóvel no meu nome para que eu possa comprovar a minha propriedade? Claro que não. O legislador, ele escolhe, então, nesse caso, uma data para que esse fato gerador aconteça todo ano. Bom, isso é especialmente observado para o IPTU, para o IPVA, para o ITR, por exemplo. Escolhe-se uma data. A data é o dia 1º de janeiro de cada um desses anos. Tá? Então, no dia 1º de janeiro tem o fato gerador do IPTU, 1º de janeiro tem o fato gerador do IPVA. É o chamado fato gerador continuado. Por fim, o imposto de renda, fato gerador periódico. E agora, como é que fica essa história? Fato gerador periódico, porque no caso do imposto de renda, o seu fato gerador ele é periódico, ou para alguns ele é complexivo ou complexo. O que significa dizer que o fato gerador do imposto de renda ele se inicia no dia 1º de janeiro e só se completa no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. De modo que o fato gerador do imposto de renda ele vai ser a soma de todos os rendimentos que eu auferi ao longo desse período. Certo? Não é assim que funciona?
Ótimo. Então, presta atenção agora no que eu vou ilustrar. Lembre o seguinte, que serve para a gente de base. A Constituição Federal, ela restringe, ela proíbe a retroatividade das leis, não é mesmo? Ela não quer que uma legislação atual aplique-se a uma situação pretérita. Pois é, a Constituição Federal, quando ela diz isso, que a legislação de hoje não pode alcançar uma situação de ontem, ela está se referindo à chamada retroatividade própria, ou seja, quando a lei alcança fatos geradores anteriores. Mas, segundo o STF, àquela época, ele queria dizer que a retroatividade que é proibida pela Constituição é essa, mas que isso não interferiria numa outra retroatividade, denominada como imprópria, ou seja, quando a lei alcança fatos geradores já começados, mas que ainda não se completaram. É mesmo? É. Mas, professor, tudo bem, eu entendi. São situações próximas, porém diferentes. A retroatividade própria sempre foi vetada pela Constituição e hoje é vetada pela linha A, do inciso 3 do artigo 150. Mas e a retroatividade imprópria? O artigo 105 do Código Tributário Nacional diz que não tem problema nenhum. Como não tem problema nenhum, retroatividade imprópria? Não tem problema? Então, diz não tem problema. Olha aí, ó, lê comigo. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. O que são fatos geradores pendentes? Assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116 do CTN. Então, é um fato gerador que começou, mas não se completou. Encaixa ou não encaixa perfeitamente na figura do imposto de renda. Então, o fato gerador começou no dia 1º de janeiro e aí ele só vai se completar no dia 31 de dezembro. E se nesse meio tempo, a legislação do IR for alterada? E aí? Como é que fica? Vamos dar uma olhada? Venha, pode vir. Claro, ó, negócio seguinte, eu vou me amparar aqui em decisões do Supremo Tribunal Federal e vou te atualizar. Mas o importante é, faça uma linha do tempo, tá bom? E vamos imaginar 2 anos aqui, o ano de 2019 como ano base do IR e 2020 como um ano exercício, ok? Bem, pense o seguinte, suponha que no ano de 2020 é publicada uma lei, trazendo algum tipo de alteração ao imposto de renda. Essa lei, ela, a partir do momento que ela entra em vigor, ela entrará em vigor e poderá alcançar, portanto, sendo aplicada aos próximos fatos geradores, aos fatos geradores futuros, a partir dela em diante, certo? Não tem problema nenhum. A minha pergunta é muito singela. Por acaso essa lei de 2020, se acha razoável que ela possa ser aplicada sobre situações anteriores a ela? Não, claro que não, sob pena de violar o princípio da irretroatividade. Perfeito. Agora, pense num outro exemplo. Imagine uma legislação do imposto de renda que seja publicada em agosto de 2019. Agosto de 2019. Pois é, essa legislação do imposto de renda, publicada em agosto de 2019, ela poderá alcançar os próximos fatos geradores? Ué, pode, e claro, vai ter que respeitar o princípio da anterioridade, produzindo efeitos só no exercício financeiro seguinte, não há dúvida. Mas alcançar o que vem pela frente, tá tudo bem. A pergunta é, essa legislação de 2019, de agosto de 2019, ela pode alcançar aqueles rendimentos auferidos pelo contribuinte ao longo dos primeiros anos de 2019? E aí? Veja que nós estamos diante de um fato gerador pendente, que começou no dia 1º de janeiro, mas ainda não se completou. Sob o ponto de vista do artigo 105 do CTN, aplica-se imediatamente
a legislação sobre fatos geradores pendentes. E o STF reconheceu essa possibilidade. E você fala, nossa, mas mesmo assim eu tenho uma legislação de agosto alcançando fatos geradores de julho, de março, de janeiro, de fevereiro? Professor, não, isso está me incomodando. Pois é, incomodou muita gente. E o legal é você saber que essa súmula 584 do Supremo Tribunal Federal acabou sendo cancelada. Risca isso do mapa. Tudo bem? Por questões óbvias, justamente por conta do princípio da irretroatividade. Então, se antes o Supremo Tribunal Federal achava isso viável, né, e achava viável, tanto é que ele publicou o enunciado da súmula 584 lá nos idos do ano de 1976, hoje isso já não se admite e repito para você, súmula 584 cancelada definitivamente. Perfeito? Vamos para uma próxima súmula, súmula de número 625, essa muito mais contemporânea, e posso te falar? Nunca foi cobrada. Nunca, mas vai acabar esse tabu. Prova tá aí, vai cair. Se liga, vamos para cima. Ó, tá aqui. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição do indébito de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Dispositivos que foram utilizados pelo nosso tribunal para fundamentar isso, está aqui o inciso 1 do artigo 168 e ele também observou o parágrafo único do artigo 174, ambos do Código Tributário Nacional. Tudo bem, você vai me perguntar, mas como assim? Vamos lá. Virando a página aqui, vamos olhar mais uma vez para o nosso Código Tributário Nacional, que ilustra o roteiro de cobrança de um tributo. E aí, o que você já sabe, né? Aqui, o roteiro de cobrança do tributo começa com fato gerador, surge a obrigação, e aí, então, através do lançamento, um crédito tributário ele é constituído, certo? Uma vez constituído o crédito tributário, abre-se um prazo, nesse caso, de 30 dias. Essa é a regra. 30 dias para quê? Para que o contribuinte, caso concorde com a cobrança, realize o pagamento, ou dentro desse mesmo prazo, o contribuinte que discorda da exigência possa oferecer uma defesa administrativa, uma impugnação administrativa. Certo? Ótimo. Excelente. Suponha que esse contribuinte abre mão da impugnação administrativa e resolve realizar o pagamento. Bom, você está cansado de saber que pagamento é a primeira modalidade de extinção do crédito tributário. O contribuinte fica feliz da vida, se livrou desse problema até que ele escuta uma notícia dizendo que esse tributo não precisava ter sido pago. É mesmo? Então, nossa, que chateação. Esse contribuinte vai ficar doido da vida, mas pera, tem salvação? Porque mesmo que extinto o crédito tributário, se essa extinção se deu de forma indevida, bom, então posso dizer que o pagamento foi indevido. E diante de um pagamento indevido, eu posso e tenho direito a pedir esse dinheiro de volta. Concorda comigo? Então, eu tenho que pedir o dinheiro de volta. Só que tem que tomar cuidado, porque para pedir o dinheiro de volta, há prazo. É um prazo de 5 anos para que esse mesmo contribuinte busque, por exemplo, ou a via judicial, ou mesmo uma via administrativa, através de uma compensação. Lembrando que esse prazo tem natureza prescricional. Perfeito? Tá tudo bem? Que é exatamente o que a gente está trabalhando aqui. Boa? Então tá bom. Então eu tenho 5 anos para pedir o dinheiro de volta, ou judicialmente ou administrativamente? Exatamente. Vamos lá. É o seguinte, imagine então o pagamento indevido. Feito o pagamento indevido, quanto tempo mesmo para pedir o dinheiro de volta? 5 anos. Então vamos retratar todo esse período aqui, que é o prazo máximo que o contribuinte interessado em reaver esses recursos tem para pedir. Não é que o fisco vai devolver em 5 anos. Seria sensacional devolver em 5 anos. Não,
é o prazo que o contribuinte tem para pedir o dinheiro de volta. Sabe-se lá quando que vai ser devolvido, mas para pedir tem prazo. Boa? Tá bom. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, o negócio é o seguinte, 5 anos passa rapidinho, é bom correr. Imagine que determinado contribuinte opta por, depois de 1, 2, 3 anos, depois de 3 anos, o contribuinte achou interessante fazer o pedido via administrativa. E fez o pedido de restituição depois de 3 anos. Tudo bem? Logo após 3 anos fez o pedido, mas ele não contava com a demora na avaliação desse pedido. Já tinham se passado 3 anos. O contribuinte fez o pedido, perfeito até aqui, não é? Um pedido administrativo, pediu a compensação, por exemplo. Tá, mas aí o fisco, enfim, ele demorou para responder, pediu mais um documento aqui, outro ali. O fato é que, desse momento, se passaram outros 3 anos, outros 4 anos. Se passaram 4, 5, 6 anos dessa data aqui, da data do pedido que foi realizado pelo contribuinte. E adivinha só, o fisco negou a restituição administrativamente. Ah, o contribuinte falou assim, como assim? Não, mas peraí, eu tenho toda a documentação, eu vou entrar na justiça contra você, fiscão. Pois é, só que aí, depois de ele ter feito o pedido administrativo e ter passado mais 3 anos, concorda comigo que terá superado esse prazo total aqui quinquenal? Então, e o contribuinte fala assim, não, mas quando eu fiz o pedido administrativo, isso tem que ser uma causa capaz de interromper o prazo prescricional. Mas isso não convenceu o Superior Tribunal de Justiça. Ah, não, não, porque o STJ falou assim, olha, esse pedido de restituição, ele não interrompe o prazo prescricional. Porque para interromper o prazo prescricional, só nas hipóteses retratadas pelo Código Tributário Nacional. E essas hipóteses estão contempladas no parágrafo único do artigo 174. E você há de convir comigo que um pedido de restituição não se encaixa em nenhuma das possibilidades, seja inciso 1, o 2, o inciso 3 ou mesmo o inciso 4. Então, a resposta do STJ, através dessa súmula, é que esse pedido de restituição não interrompe o prazo prescricional, ok? Tá bom, você vai falar, nossa, mas isso é ruim para o contribuinte. Sim, mas eu não estou dizendo que essa súmula vai cair como tese da peça, mas como uma questão dissertativa, cai muito bem. Então presta atenção nisso e vamos para a próxima. Avançando aqui, próxima súmula, certeza que será cobrada de você, essa súmula que já está aparecendo aí na sua tela, de número 622. Pode ler junto comigo, deixa de preguiça, olha aí, a notificação do auto de infração. Faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, e você sabe muito bem disso. A partir daí, ele explica como conta a prescrição. Exaurida a instância administrativa com um decurso para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para cobrança judicial. Vamos entender direitinho como que isso funciona, lembrando que aqui o fisco se valeu da disposição do artigo 142, mais o principal dispositivo do CTN quanto à prescrição, que é o artigo 174, é esse daqui, ok? Tá bom, vamos lá, avançando. Boa. Vou chegar aqui na tela, bom, não, tá muito magrinho, hein, rapaz, tá precisando se alimentar melhor. Bom, o fato é o seguinte, vamos pensar de novo no roteiro de cobrança tributária. Você tem que engolir esse roteiro de cobrança tributária, você não pode ter dúvida nenhuma. Fato gerador, surge a obrigação, através então do lançamento, constitui-se o crédito tributário. Esse lançamento, ele é feito por quem? Pela autoridade fiscal, não é mesmo? Pois é, esse fiscal, ele não tem prazo para realizar esse lançamento? Tem quanto tempo? 5 anos. Como é que chama esse prazo? Decadência,
Ótimo, excelente. Uma vez constituído o crédito tributário, eu já disse, abre um prazo de 30 dias para quê mesmo? Pagar ou apresentar defesa. Olha que interessante, o crédito já foi constituído, já passou 30 dias para pagar ou apresentar defesa e ao longo desse período nem começamos a falar de prescrição. Não. Por quê? Porque o prazo prescricional só se inicia quando o crédito tributário estiver definitivamente constituído. E presta muita atenção porque tem diferença entre crédito constituído e definitivamente constituído. Professor, mas quando que o crédito tributário ele estará constituído? A constituição do crédito se dá com o lançamento. A constituição do crédito se dá com a notificação de lançamento. A constituição do crédito se dá com uma autuação. A constituição do crédito pode se dar até mesmo através da declaração do contribuinte que reconhece a sua dívida. Boa? Ótimo. Agora, a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, vamos lá. O prazo prescricional ele é contado a partir de que momento exatamente? CTN, me ajuda aí, entrega o dispositivo que a gente precisa? Esse, exatamente. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. É ou não é? Então, o segredo a partir de agora é a gente descobrir o que é essa danada de constituição definitiva. Vamos para cima? Vamos. Ó, olha lá, eu vou sair daqui. Pronto, ó. Crédito tributário constituído. Tudo bem? Ótimo, excelente. A gente já sabe através do lançamento e tudo mais. Aí é aquela história, contribuinte pagou esse crédito tributário, essa cobrança. Bom, se ele pagou, está extinto e está tudo bem. Agora, pode ser que esse mesmo contribuinte não tenha concordado com essa exigência e não pagou esse crédito tributário. Se ele não pagou, pode ser que ele não tenha pago e sequer apresentado defesa administrativa, não é mesmo? Se o contribuinte não pagou nem apresentou defesa administrativa, passado esse prazo da defesa, ou seja, um dia após esse prazo, temos início a contagem prescricional, pois o crédito tributário se mostrará definitivamente constituído. Você concorda? Crédito foi constituído. Tinha 30 dias para eu pagar ou apresentar defesa. O contribuinte entende que se depois, nesses 30 dias, eu não apresentei defesa, para ele vai lembrar daquela máxima, quem cala, boa, consente, é isso mesmo. Então, se o contribuinte podia se defender, não falou nada, aquele crédito não vai ser discutido. Então, ele está definitivamente constituído. E se o contribuinte não pagou, agora o fisco vai começar a se preocupar com o prazo que ele tem para cobrar judicialmente. Boa? Mas temos uma alternativa. Vamos dar uma olhada. Pode ser que esse contribuinte fale assim, não, eu vou apresentar uma impugnação administrativa, sim. Ah, você vai? Vou. E aí, apresentando uma impugnação administrativa, você concorda comigo também que essa discussão vai longe. E enquanto eu estiver discutindo administrativamente, concorda que esse crédito não pode ser chamado de definitivo? Não pode, porque eu estou discutindo. Eu estou discutindo a exigibilidade do crédito, a validade do crédito, ele não pode ser definitivo. Não mesmo. E aí discussão lá, vai, discussão vem, vai, vem. Enfim, o fato é que vai chegar uma hora que sim, é verdade. Vai sair uma decisão administrativa final, irreformável. E se é uma decisão administrativa contrária ao contribuinte, né, na data dessa decisão, o fisco talvez decida que o contribuinte tem que pagar. Tem? E ele vai ter que pagar na data da publicação dessa decisão? Não! A legislação vai oferecer mais 30 dias para fazer voluntariamente esse pagamento. Tá, se o contribuinte pagar, tá tudo bem. Mas e se o contribuinte não pagar? Se não pagar, inicia-se a partir daí a contagem prescricional. Entendeu? Então presta atenção, vamos voltar, olha lá para o crédito tributário. Crédito tributário, pagou?
pagou. Está extinto o crédito, sim ou não? Bom, se pagou, claro, professor, está extinto o crédito tributário. Excelente. Agora vamos olhar para a parte de baixo. Não, contribuinte não pagou. Ah, não pagou? Não. Mas ele apresentou defesa? Não pagou nem apresentou defesa. Então, uma vez passado esse prazo, inicia-se a contagem prescricional. Mas e se ele apresentar a defesa administrativa? Se ele apresenta a defesa administrativa, a gente tem que aguardar o resultado dessa defesa. Se ele vencer administrativamente, acabou, ponto final, não se discute mais. Mas se ele perder administrativamente, vai abrir esse prazo aí de 30 dias para realizar o pagamento voluntário, não é? Se o contribuinte fizer o pagamento, ok, um abraço, acabou, está extinto o crédito tributário. Mas e se o contribuinte não pagar após esses 30 dias? Se ele não pagar, então inicia a partir desse momento os 5 anos que o fisco tem, que a Fazenda Pública tem para ajuizar a execução fiscal. Boa? Ou seja, de forma bastante resumida. Quando você pensar em prescrição, lembre-se o seguinte, são 2 momentos onde você tem a definitividade do crédito. Ou, primeiro caso, no 31º dia do lançamento, ou, segundo caso, no dia seguinte ao prazo daquele pagamento voluntário. Quando que eu sei que é no 31º dia? Quando o contribuinte ele deixar de pagar e também não apresentar defesa administrativa. Contribuinte não pagou, não apresentou defesa, um dia após esse prazo, o crédito se mostrará definitivamente constituído. E quando que eu uso o dia seguinte ao prazo do pagamento voluntário para iniciar a contagem prescricional? Quando o contribuinte teve, então, a oportunidade de pagar voluntariamente, mas não o fez. Não o fez, então a Fazenda Pública vai dizer o seguinte, eu vou partir para cima com uma execução fiscal, mas ela tem que se preocupar com um prazo previsto na nossa legislação. Fechou? Viu como é que funciona? Ó, presta atenção aqui. Súmula 622, Superior Tribunal de Justiça, excelente para a questão, excelente como tese da peça prático-profissional. Então fique atento a ela, atento à súmula 622, que deve ser utilizada em especial em conjunto com o artigo 174 do CTN. Boa? Ótimo. Se eu acabei? Não. Vem comigo. Volta. Súmula próxima, 585 do Superior Tribunal de Justiça. Você vai dar uma tremida aí, mas está tudo bem, fica comigo, respira e lê. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 134, não abrange o IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Você fala, opa, peraí, Código de Trânsito Brasileiro? Professor, mas eu não tenho esse Código de Trânsito Brasileiro. Tá, não no seu vademecum conjugado, mas no vademecum das carinhas, que provavelmente vai lhe acompanhar no dia da prova, sim, você vai ter o Código de Trânsito Brasileiro, caso você queira consultar o artigo 134. Mas mesmo que você não leve o vademecum das carinhas e não tenha, portanto, o Código de Trânsito Brasileiro, e aí, lascou de uma vez? Não! Eu vou te explicar como que você vai responder. Vem, bora! Os dispositivos utilizados, bom, claro, o próprio artigo 134 já foi feito menção, e aí eu quero lembrar você dessa disposição do CTN, 131, inciso 1, bem como dispositivos do Código Civil que foram utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para justificar o enunciado sumular, que são dispositivos sobre os efeitos da tradição de bens móveis. Ok? Tá aqui, ó, 1226 e 1267. Ótimo? Bom, vamos lá que eu quero ilustrar direitinho como que isso funciona para você. A pegada é do IPVA, não é isso? Pronto, o IPVA. Imagine que a dona desse veículo aqui, portanto contribuinte do IPVA, é essa moça. Resolveu colocar o carro à venda e alguém, a adquirente, essa outra moça aqui, comprou
esse veículo. A minha pergunta é, se esse IPVA de algum desses anos em que o carro estava nas mãos da proprietária deixou de ser pago, quem responde por esse imposto? Segundo o CTN, e você sabe muito bem, artigo 131, inciso 1, são pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos, certo? Tá, mas ele passa a ser responsável só a partir da tradição. Antes de acontecer essa tradição, naturalmente, ele não pode ser indicada na condição de responsável. Simples assim? É justo? Eu comprei um carro, tinha dívidas do passado, do IPVA? Tem, o fisco vai cobrar o adquirente, que é muito mais fácil para ele. Agora, veja que isso é um tipo de responsabilidade fixada pelo CTN que a gente costuma chamar de responsabilidade por transferência. E quando se tratar de responsabilidade por transferência, presta atenção. Eu posso dizer o seguinte, existem dois grandes tipos de responsabilidade por transferência, entre vivos e responsabilidade por transferência causa-mortes. Em qualquer um dos casos, pode envolver bens imóveis e bens móveis, não há dúvida nenhuma. E por que é interessante aqui? Porque cada qual vai ser compreendido em um dispositivo. Em se tratando de transferência entre vivos, envolvendo imóveis, artigo 130. Tratando-se de bens móveis, artigo 131, inciso 1. E no caso de causa-mortes, seja para bens móveis ou imóveis, a responsabilidade por quem deve pagar dívidas tributárias sobre esse monte estará designado nos incisos 2 e 3 do mesmo artigo 131. Tudo bem? Mesmo? Tô de olho em você. Você pensa que não, tô aqui por trás, mas você não tô prestando atenção em você? Claro que eu tô prestando. E vamos continuar que você vai entender como que essa súmula pode sim cair na prova e vou te falar, é mais uma pegada de questão dissertativa do que tese, tá? Do que tese da peça prático profissional. Vem, chega aí, bora, vira a página, eu quero mostrar o carro aqui de novo. O carro aqui de novo que foi adquirido por essa moça que não pagou. Mas peraí, ela não pagou, a outra ficou super chateada. Essa daqui, a nova dona, não pagou mesmo. Não pagou o quê? O IPVA e mais. Ela não pagou o IPVA de um determinado ano, após ter adquirido o veículo, como também cometeu infrações de trânsito e não pagou as multas. Ixi, é mesmo? Pois é. A minha pergunta é, se ela deixou de pagar o IPVA, como é que fica? Se ela deixou de pagar o IPVA? Se ela deixou de pagar o IPVA, esse IPVA que essa nova dona deixou de pagar, poderá ser cobrada da antiga proprietária? Peraí, vamos ver lá o que está no CTN. O CTN diz que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do adquirente e não do antigo dono, não do ex-proprietário. O CTN em nenhum momento aponta a responsabilidade do ex-proprietário para pagar esse IPVA que deixou de ser liquidado. O fisco, nesse caso, ele vai ter um problemão, com certeza. Tá, mas em relação às multas, aí a gente tem um caso bastante particular. É o momento, então, que eu quero lembrar a você da redação do artigo 134, ainda que eu já tenha tirado algumas partes aqui para facilitar. Mas lê comigo. No caso de transferência de propriedade do veículo, o antigo proprietário ele tem umas incumbências, entre elas, ele precisa encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade. Tá, mas e se ele não fizer isso? Sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Então, entendeu? Quando essa moça aqui vendeu o carro, ela tinha 60 dias para mandar uma cópia autenticada dessa transferência do veículo, segundo a nossa legislação. E se assim ela não fizer? Isso é um problema, porque se assim ela não fizer, as multas que eventualmente
surgirem em virtude das infrações praticadas, poderão ser cobradas dela também. A pergunta é, mas então, espera um pouquinho. Então, se eu utilizar o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro em matéria tributária, eu vou conseguir alcançar a ex-proprietária. Ou não? Pensa. Bom, peraí. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei ordinária, não é? Tá. E você está querendo identificar se a ex-proprietária pode ou não ser responsabilizada por dívidas de IPVA. É isso? Ótimo. Vamos ver o que a Constituição Federal fala a esse respeito. Pronto, eu destaco o artigo 146, inciso 3 da Constituição, dizendo que cabe à lei complementar estabelecer, entre outras informações, dados sobre obrigação tributária. Sim. Então, quer dizer, a gente está em busca justamente de saber se a ex-proprietária pode ou não ser obrigada a pagar essas dívidas de IPVA deixadas pela nova dona. E a resposta é não, claro que não. Você não pode se valer do artigo 134 para atrair uma cobrança de natureza tributária. Para atrair a cobrança das multas, ok. Mas atrair cobrança de imposto, não, porque em relação à responsabilidade, à obrigação tributária, esse é um tema que tem que estar necessariamente contemplado no CTN e o CTN não fala nada disso. Viu? Respira. Comigo, vai. De novo. Que bom. Tá melhor? Tem mais uma súmula para você. Vem, tá? Vem. Você pediu. Tá aqui. Súmula de número 553. Tá aqui. Olha só. Nunca caiu, hein? Não mesmo. Não, mas isso vai acabar. Vai cair nessa prova. Nos casos de empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica, é competente a Justiça Estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobras. Requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juízo estadual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da apelação, se deferida a intervenção. Calma, a gente vai entender, mas se atente em especial à primeira parte, que diz, nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a Justiça Estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobras. Você falou, peraí, é competente a Justiça Estadual? Mas professora, aqui entre nós, fala, aqui, sei, empréstimo compulsório não é um tributo federal? Como que o STJ falou que é competente a Justiça Estadual? Tem alguma coisa errada aí. Não tem. Presta atenção. Vamos lá. Dispositivos, então. Bom, um dos principais dispositivos para o nosso caso aqui é o inciso 1 do artigo 109 e, claro, já que está falando de empréstimo compulsório, o inciso 2 do artigo 148, ambos da Constituição. Então vamos lá, deixa eu desenhar essa situação aqui para você. Primeiro e antes de mais nada, empréstimo compulsório é um tributo eminentemente federal, sim ou não? E aí, empréstimo compulsório pode ser instituído em várias situações, entre elas no caso de investimento público, de caráter urgente e relevante interesse nacional, o que justificou o empréstimo compulsório no passado sobre energia elétrica. Sendo certo que o dinheiro arrecadado com esse empréstimo compulsório tem que estar vinculado à despesa que fundamentou a sua instituição. Tudo bem? No mesmo sentido, inclusive, o CTN também trabalha. E o CTN vai até um pouco além. O CTN explica como que o empréstimo compulsório vai ser devolvido. Bom, ele diz que, na verdade, a lei complementar que o instituir, cabe a ela fixar o prazo e as condições para o seu resgate, para a sua devolução. Tudo bem? Legal, excelente. Vamos lá. Certa vez, e eu estou falando de algo que aconteceu lá na década de 60, o governo federal percebeu a necessidade de realizar um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, a expansão
do setor elétrico. Mas ele estava sem grana, é mesmo? Então, estava sem dinheiro e falou assim, meu, vou cobrar alguma coisa. É mesmo? Vai cobrar alguma coisa? Aí resolveu instituir um adicional sobre a conta de luz, o que ficou reconhecido pela jurisprudência como um empréstimo compulsório, porque esse adicional era de caráter obrigatório, não é mesmo? E o governo dizia que depois ele iria devolver. E nesse caso, quem arrecadava esses valores? Uma sociedade de economia mista, essa aqui, a Eletrobras. Tudo bem? Vamos seguir. Bom, você vai dizer, mas e daí? Bom, e daí é o seguinte, como o governo não devolveu esses valores, começaram a entrar na justiça pedindo essa devolução e, inclusive, questionar um montante. E ficou aquela demanda no sentido de que os contribuintes, que se sentiram naturalmente injustiçados por conta disso, com toda a razão, ficaram pensando, mas e agora? Contra quem eu vou demandar? Eu vou demandar contra a União? Eu vou demandar contra a Eletrobras? Ou eu vou colocar as duas na jogada, a União e a Eletrobras? Bom, o STJ diz, tanto faz, tá? Você poderia escolher qualquer uma dessas opções. O fato é que, se eu demandasse uma ação contra a União apenas, essa ação deveria ser encaminhada à Justiça Federal. Se eu encaminhasse uma ação colocando União e Eletrobras, Justiça Federal. Então, Justiça Federal, tanto no primeiro caso como no segundo, porque em ambos, você há de concordar comigo, a gente percebe a presença da União. Mas para aqueles contribuintes que demandaram contra a Eletrobras? E aí? Bom, vamos rememorar o que temos aqui em cima. Ó. O artigo 109, inciso 1. Quando que compete ao juiz federal realizar um julgamento? Em relação às causas em que União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Ah, então é muito importante eu olhar para a Eletrobras e saber quem é você. Eletrobras, você é uma empresa pública federal ou você é uma sociedade de economia mista e você precisa conhecer? Eu estou falando de você. Você precisa conhecer. Ela não é uma empresa pública federal. Ela é uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista está registrada como uma pessoa aqui no inciso 1, capaz de levar essa demanda para a Justiça Federal? Não. Então, uma sociedade de economia mista, ainda que você tenha amplo controle da União nessa sociedade, ainda assim fica na Justiça Estadual. Mas espera aí, professor, e se eu estiver discutindo o empréstimo compulsório que é tributo federal? E daí? Mesmo discutindo o empréstimo compulsório, que é um tributo federal, a partir do momento que você não colocou a União no processo, isso não pode ser levado ao juiz federal. Isso permanece na Justiça Comum. O que eu estou dizendo não é novidade, tá? O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito por mais de um momento. Inclusive, nós temos duas súmulas. Essa primeira, dizendo que é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte a Sociedade de Economia Mista, e a súmula mais antiga, de número 517, que fala, da mesma forma, as sociedades de economia mista só tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente. Viu? Você me entendeu mesmo? Vamos arrematar. Só mais uma súmula para você mandar bem na prova. Eu já estou torcendo muito por você. Vem cá, bora, vem. Súmula. Aliás, não é súmula não, me perdoe. Não é mais uma súmula, mas um informativo bem interessante, porque se encaixa, mas se encaixa também no direito tributário. Esse informativo, de forma resumida, afirma: não é cabível mandado de segurança contra a decisão proferida em execução fiscal no contexto do artigo 34 da Lei 6.830 de 1980. Claro, o dispositivo é esse, mas eu não posso esquecer de lembrar você desde já que, de acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança, não se concederá a MS quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso
com efeito suspensivo. Ok? Tá bom, então guarda essa informação e vamos seguir. Presta atenção. Vamos lá. Bom, vamos lembrar até a gente chegar numa execução fiscal. De novo, professor? É claro. Ou você sonha com isso, ou você ainda não está pronto ou pronta para fazer a prova. Eu quero você decorando isso mesmo, assim, de cabo a rabo, de fio a pavio, de trás para frente. Vamos lá. Faturador, vem o lançamento, constitui o crédito, inscreve em dívida ativa, execução fiscal. Então é exatamente isso. Entre o faturador e o lançamento, e o crédito, me perdoe, tem o lançamento, e entre o crédito e a execução fiscal, a inscrição em dívida ativa. Tá, tudo bem. Ajuizou a execução fiscal. Vamos ajuizar? Vamos. Esse é um baita de um problema. Sempre é sempre sinônimo de dor de cabeça. Dá um suador danado. Por quê? Porque a partir do momento que a Fazenda Pública ajuiza a execução fiscal, o juiz a recebe e então o juiz vai se manifestar pela primeira vez no processo, dando um despacho ordenando a citação. Esse despacho ordenando a citação é para que o contribuinte, naturalmente, pague essa dívida. E aí, você deve lembrar de 3 circunstâncias. Pode ser que o contribuinte vai lá e simplesmente pague. Pagou. Se o contribuinte vai lá e paga, ponto final, bom, pagou, está extinto o crédito tributário, certo? Agora, e se o contribuinte não paga, mas garante o juízo? Ah, então é porque ele vai se defender através das vias dos embargos. E se ele não paga e não garante, ou não garante porque não tem dinheiro, ou não garante porque não quer, mesmo assim ele pode se defender? Claro, mesmo assim ele pode se defender, exceção de pré-executividade. E eu quero deixar bem claro que a minha aposta na sua prova, no 32º exame, é a exceção de pré-executividade. Presta atenção, vem. Bom, tudo bem, professor, entendi. Lembra, tá aqui, ó, que eu já tinha indicado para você. Aquele dispositivo da lei do mandado de segurança que não se considerar mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Tudo bem? Ótimo. Deixa aí. Vamos lá. Temos a execução fiscal aqui. Tudo bem? Ótimo. Uma execução fiscal sem defesa, bom, aí é um problemão. Sem defesa vai acontecer de o patrimônio ser penhorado, levado a leilão e aí, com a arrematação desses bens, o pagamento das dívidas. Tá? Mas com defesa, seja uma defesa via embargos, seja uma defesa via exceção de pré-executividade, o que nós aguardamos é o julgamento disso. Realizado esse julgamento, o juiz então vai proferir uma sentença. Bom, nós estamos falando, portanto, de uma sentença, ou seja, de uma decisão de primeiro grau por parte do magistrado. Certo? Ótimo. Tá, a minha pergunta é, suponha você que essa decisão proferida pelo magistrado é contrária aos interesses do seu cliente. E agora? Vamos recorrer? Claro, recurso. Qual recurso cabível diante da lei de execuções fiscais? Ah, professor, de uma sentença? Professor, não adianta. De uma sentença é recurso de apelação. De uma sentença é recurso de apelação, com certeza. É, claro, existe, além da possibilidade do recurso de apelação, também, na hipótese de omissão, obscuridade, contradição, os embargos declaratórios. Não que seja cobrado no exame da ordem, não tem sentido cair. Mas, especialmente, de uma sentença, pode ser que o recurso cabível não seja a apelação, e sim os embargos infringentes de alçada, baseados no artigo 34 da Lei 6.830 de 1980, que assim indica: das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, que é algo equivalente a um valor pequenininho, R$ 328, mas correção, só se admitirão embargos infringentes de declaração. Os embargos infringentes, eles representam um recurso que a gente não está acostumado a ver, mas é tipicamente tributário,
inclusive com umas particularidades. O prazo não é de 15 dias, de 10, e quem julga esse recurso é o próprio juiz que proferiu a decisão. Ou seja, de uma execução de alçada, como a gente chama, da sentença proferida, você pode impetrar um mandado de segurança? Não, porque o mandado de segurança não pode substituir o recurso cabível para tanto, que são os embargos infringentes de alçada. Muito cuidado com isso, não esquece. Professor, você acha que pode cair esses embargos infringentes de alçada? Não para você fazê-lo como peça, mas numa questão dissertativa, você fica de olho nisso e mais uma vez, estou torcendo muito, muito mesmo para o seu super desempenho, torcendo demais para a sua aprovação. Isso vai acontecer. Espero que você tenha gostado aqui dessa revisão, dessas minhas apostas e manda muito bem nessa prova. Depois me conta, escreve nos comentários, enfim, aproveite, veja mais uma vez o vídeo, pode colocar em ritmo acelerado e se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, ativa aí o sininho para depois a gente conversar muito mais sobre o direito tributário, porque tem muita coisa legal pela frente. Obrigado, a gente se vê, até a próxima!